Olá pessoal, estamos aqui em mais um programa Encontros Urbanos pela Unique TV. O programa de hoje tem profundidade. Eu estou aqui com a Lenita Palavro. Ela é referência em saúde integrativa. Nós vamos ver o que é a saúde integrativa e também criadora do método FIRE. Eu sei que ela já foi para a China, ela tem uns tratamentos aí muito interessantes, mas quem vai falar sobre isso é a própria Lenita. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, boa noite, Déia, é um prazer estar aqui. Um prazer é todo nosso aqui da Unique TV. Então, vamos começar assim. Referência em saúde integrativa. O que é a saúde integrativa? A saúde integrativa consiste numa metodologia que é trabalhada todas as áreas da nossa saúde, que é desde a saúde mental, a física, engloba a saúde psicossomática, o emocional. Então, desde a nossa mente, o físico, corpo, mente e alma, como a gente fala na medicina chinesa. Então, a psicologia unindo a saúde integrativa da ciência milenar, com a sabedoria, com a ciência moderna, com a neurociência. Então, integrativa porque integra todas essas áreas. Nossa, que maravilha! E o método FIRE? Você que criou? Como que é? Eu criei, já tenho essa formação há mais de 20 anos, então todos esses estudos, tudo que eu estudei, desde a minha especialização em medicina chinesa, os meus estudos feitos fora, estive 4 vezes em Pequim. Ai, que maravilha. Então eu busquei muito lá no berço, que é onde está tudo, né? O berço da medicina chinesa. Então esse método foi criado a partir de uma síntese de todos esses 20 anos de formação, que engloba tudo que eu faço até hoje, daí a especialização em psicologia, em neurociência também, e a medicina chinesa, que ela é muito complexa, ela é muito profunda, ela abrange todas as partes, porque é o início, faz a gente verificar e analisar a raiz, a causa raiz de toda doença física que tem uma base lá no nosso emocional, na nossa mente. Primeiramente chega nas nossas emoções, que isso já é hoje comprovado pela ciência, tudo começa na nossa mente, que nós somos, tudo é mental. Né? Esses átomos, os pensamentos, os sentimentos que vão criando esses pontos gatilhos, esses pontos estagnados no nosso corpo, que acabam bloqueando o nosso fluxo circulatório, o nosso fluxo energético, gerando doenças. Tá. E a pessoa que vai lá no teu espaço. Isso. Vamos supor, eu vou lá pela primeira vez. Você vai fazer as perguntas, você vai ver as causas, as queixas, como que acontece? Sim, primeiramente eu marco uma anamnese, como a gente chama, uma avaliação, e ali eu vou identificar todos os desequilíbrios do meu paciente, todas as áreas, tudo que ele está sentindo, desde o desequilíbrio, para ver o que está faltando desde a parte, muitas vezes a parte insônia, que é uma das causas que normalmente eu tenho, ansiedade, está muito em excesso hoje nesse mundo nosso frenético, Exato. Agitado, doenças hiperativas, né, TDAH. Então, com essas doenças todas eu vou identificando, eu vou perguntando, analisando, instigando para saber qual é a causa, a raiz. Só que às vezes essa causa está lá na nossa infância e problemas de afetivo, de memórias afetiva materna, paterna, por isso que é muito profundo, é muito complexo. Averiguar, investigar da onde que vem, às vezes é genética a causa, que desde o útero da mãe, às vezes, e vem claro. Desde lá. A infância, como foi a gestação, como foi a infância, as crenças limitantes que a pessoa adquiriu, os padrões repetitivos que nós repetimos. Se você for analisar desde a nossa infância, a gente segue padrões,
segue crenças que às vezes são limitantes e negativas, de um aspecto negativo, de uma negação do nosso eu, né? Então, toda essa parte da psique é analisada para então poder traçar esse tratamento onde eu uso todas as ferramentas que eu considero as mais importantes para determinado caso. Por exemplo, é personalizado, eu vou te atender diferente de outra pessoa. Cada pessoa tem um tipo de tratamento, que ali eu posso usar o meu método, a minha metodologia, que ali envolve todas as técnicas da medicina chinesa, que é desde a acupuntura, as famosas agulhinhas, muita gente, né? Mas não, eu fiz e eu gostei, não achei ruim. Elas não são doloridas, são bem sutis. A moxa, que é aquela erva Artemisia, o nome da erva, uma erva que é considerada muito boa no Oriente, na Ásia, porque ela trabalha a imunidade, o sistema imune, as toxinas do nosso corpo, as células se regeneram, então ela é muito boa. Ventosa terapia também está inclusa, ventosa de vidro também, são as técnicas que eu estudei lá. As massagens também orientais, também, que são muito boas, desde shiatsu, tuiná, estudei muitas massagens lá. Assim. São os pontos gatilhos que a gente tem que investigar, às vezes aqueles pontos de tensão, trigger points. Fibromialgia, por exemplo, tem muitos pontos no nosso corpo de tensão. Então, nosso corpo ele é cheio de meridianos, que cada meridiano está relacionado com um órgão e uma víscera. Então, esses pontos de tensão precisam ser trabalhados para desbloquear, para não criar uma estagnação do nosso fluxo energético, que pode ali criar uma inflamação, um processo inflamatório, tensão. E aí vem consequências no nosso corpo, dor de cabeça, nosso corpo ele é todo somatizado, digamos, interligado, integrado, nós estamos, por isso que ele é muito profundo, é um trabalho muito pessoal, personalizado e muito profundo. Nossa, mas que delícia, né, ir para um lugar assim e ser tratada com todas essas técnicas aí, eu acho que a pessoa sai de lá mais leve. Muito, por isso do nome também da técnica, porque o método FIRE, ele é baseado no elemento fogo, que é o Koni Hindu, porque o elemento fogo ele transmuta, então o fogo, a própria moxa também, são técnicas que transmutam e alinham o nosso centro energético. Nós temos 7 chakras principais e o nosso centro precisa estar em perfeita harmonia, em perfeito equilíbrio. Então hoje a ciência moderna ela casa com a sabedoria milenar, por isso que é tão interessante trabalhar isso, a ciência, né, com essas duas modalidades se for ver milenar. Porque não pode virar as costas uma para outra, né? Não. Trabalhar em conjunto, porque uma vai complementando a outra. Complementa totalmente. Nós temos hoje a ciência falando das emoções, porque a medicina chinesa trabalha diretamente com as 5 emoções principais, que é o medo, que nós já temos, é fisiológico, porém precisa equilibrar essas emoções. A tristeza, então cada emoção em excesso ou desequilíbrio vai afetar um órgão. A ansiedade ou euforia, a preocupação e a raiva. Então, essas emoções em desequilíbrio afetam o nosso sistema. E a gente pode ver até na medicina ocidental, a raiva em excesso ataca o nosso sistema digestivo. Exato. O nosso estômago, uma gastrite. Então, a gente percebe que está interligado. O nosso estômago, na medicina chinesa, o estômago, o intestino, é o nosso segundo cérebro. Então é importante ele ter um equilíbrio, tá ligado diretamente com o nosso cérebro. Entendi. Porque conforme as nossas emoções, se eu estou reprimindo emoções, tudo que a gente cala, o nosso corpo põe para fora de uma forma perversa. Então se eu calei, se o meu intestino também ele tende a trancar. Ou em excesso ou em deficiência. Então, e como é bom quando a gente está em equilíbrio, a gente fica mais leve, né? Totalmente. Eu acho que a felicidade é tudo.
Totalmente, né? Mais leve e gerenciando as nossas emoções. E aí que o meu trabalho, ele parte desse princípio de saber, entender, gerenciar o gerenciamento de emoções, entender as tuas emoções. O que você cala, o que fecha aqui a tireoide, nosso chakra laríngeo, que são as nossas expressões, o coração, onde a gente guarda as emoções, muitas emoções, que muitas delas as pessoas reprimem, mas aí que tá. Sem a gente ter consciência e autoconhecimento, é difícil entender como a gente funciona. Claro. Então, a primeira coisa que eu gosto de trabalhar, que eu trabalho, é o autoconhecimento e trazer uma consciência para o paciente. Não é só trabalhar o físico, mas trazer uma consciência com uma respiração, os exercícios de respiração, meditação, para que ele possa entrar lá no inconsciente, que a gente tem 95% inconsciente. Nossa. E o que acontece no nosso corpo quando a gente trabalha essas terapias? Libera neurotransmissores. A gente já tem química, essas químicas nós já temos naturalmente no nosso sistema nervoso. Por exemplo, a área do medo fica lá no sistema límbico, que é a amígdala cerebelar, um trauma que eu levei, vai estar sempre ali. Então as terapias conseguem dissolver, trabalhar os gatilhos para dissolver, como se fosse descamar uma cebola, para chegar lá no fundo, porque a maioria das pessoas vai colocando para baixo do tapete a vida inteira, e a gente não quer olhar para a nossa sombra, digamos, para a nossa dor, né? Então, quanto mais a gente coloca, uma hora vai explodir, vai sair de uma forma perversa. Tudo que eu acumulei. E a gente sabe que a nossa vida é um processo de uma somatização, é um emaranhado. Se a gente não passou aquele trauma, se não olhou, se não passou o luto, uma hora vai vir. Vem, com certeza, nosso físico. Com certeza, às vezes a gente vê aquelas pessoas tão pesadas, né? Tão negativas, total, né? Tão reclamonas, né? E outras vivendo a vida. Sim, porque existe uma tabela vibracional que eu também trabalho, que são as leis em Hertz. Essa tabela vibracional trabalha com as emoções, que é em Hertz. A gente é definido, cada emoção ela está relacionada a uma frequência vibracional em Hertz. Então a vergonha, a culpa, a apatia, a tristeza e medo são as frequências mais baixas. E quando a gente está vibrando baixo, as nossas células envelhecem. Isso já é comprovado pela ciência, que abaixo de 200 Hz, que é abaixo da coragem, as nossas células começam a adoecer quando eu fico muito lá na tristeza, na culpa, no medo. Então, como é importante a gente ter essa consciência para trabalhar tudo isso, nossas emoções, nosso corpo, nossa mente, para não adoecer. O meu professor sempre falava que é melhor prevenir, que o melhor remédio está na prevenção, porque esperar adoecer, a gente não consegue, às vezes, dar conta. Então, se eu estou trabalhando para equilibrar e não ficar doente, trabalhar minha imunidade, meus órgãos em equilíbrio, minhas vísceras, meu sistema todo, eu não adoeço. Cuidando da alimentação, exercício, sono, respiração, a nossa energia vital, que é tudo na natureza. Claro. Tudo está relacionado com a nossa saúde. Daí a saúde integrativa. Ai, meu Deus, quanta coisa boa que essa mulher fala. Mas é verdade. E felizes das pessoas que procuram, né? Sim. Melhorarem, né? Tudo isso, né? Ter esse alinhamento. Sim, hoje em dia, com o ritmo de vida que a gente está, com a inteligência artificial, com tanta informação, com pressa, com ansiedade, é tudo imediato. Isso. As pessoas querem tudo para ontem. E querem fazer tudo. Elas não deixam de ir num lugar, porque elas têm que estar em todos os lugares. Eu vejo, né? Então, assim, respira um pouco, tira um tempo para si, né? Mas esse desacelerar não é fácil. Tem que ter consciência primeiro, né? Após o Covid, a Organização Mundial de Saúde, ela teve um artigo que saiu da Universidade de Harvard, que aumentou 25% as doenças mentais. A ansiedade e depressão, aqui no Brasil mais. Sim. E as doenças de agitação mental. E além disso, então, se a gente não cuidar da nossa saúde mental hoje, a gente vai ter graves
sérios riscos de saúde. Com certeza. E uma pessoa que está assistindo o programa e que ficou interessado, que eu tenho certeza que vão ficar interessados, né, em te procurar, aonde que te acha? Eu tenho um consultório na Trindade, em Florianópolis, e também eu atendo online. Tá. E a tua rede social? Meu Instagram é @alenitapalavro, agora mudou, alenitapalavro. Tá. Então, agora eu estou lançando até uma imersão online que trabalha o amor próprio, que é mergulhe no seu amor próprio. Porque eu também acredito que o primeiro passo para tudo dar certo na nossa vida, para a gente viver feliz e próspera, sim, é começando pelo amor próprio, é a autoestima. Claro. Porque a gente precisa se olhar primeiro. Eu gosto de usar na analogia da máscara. Primeiro coloque essa máscara para depois ajudar o próximo. Então, cuide de você, da sua saúde mental, a saúde integrativa e o seu amor próprio. É onde tudo começa. E essa imersão, como que vai funcionar? Essa imersão vai ser comprada com acesso por 1 ano. A pessoa vai ter acesso por 1 ano para assistir às aulas na hora que puder, quando quiser. Então, vai ser uma imersão incrível, com muitos áudios, vídeos, com muito material incrível que eu vou proporcionar, que eu vou estar compartilhando muitas coisas, inclusive das minhas técnicas, do meu método. Maravilha. Querida, foi um prazer essa conversa contigo. Eu acho que a gente não conversou nem 1/5 de muita coisa, né? Mas assim, ó, eu sempre falo para todas as pessoas que eu entrevisto, sabe, que tem assuntos interessantes assim como o teu, né? Quando tiver alguma coisa, eu quero focar numa novidade ou no método, alguma coisa, venha até aqui, as portas da Unique TV estarão sempre abertas para ti. Agradeço muito, obrigada pela oportunidade. Foi um prazer te receber. Foi meu. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.